Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 6º episódio de perguntas e respostas. Queria agradecer a todo mundo que participou, as perguntas foram super bacanas, estão ficando cada vez melhores. Para quem ainda não conhece esse programa, todo domingo, e não sabe como participar, né? Todo domingo eu posto uma foto no Facebook e no Instagram, e nessa foto tem a chamada Perguntas e Respostas, faça a sua aqui. Se você ainda não fez a sua pergunta, aguarde a próxima postagem no domingo e a sua pergunta tem que estar nos comentários dessa foto ou no Instagram ou no Facebook. Tá bom, pessoal? Vamos lá para as perguntas da semana. Bom, pessoal, vamos para a primeira pergunta do episódio número 6. A pergunta vem pelo Instagram da Fanática por Biju. Ela diz: meu cachorro é um santo, mas é só entrar dentro do carro e partir para ele se transformar lá dentro. Late, chora, pula de um lado para o outro sem parar nem um segundo. Não consigo levá-lo a lugar nenhum. Olha, é muito comum as pessoas terem problema com os cães na hora de levar eles para algum lugar. O transporte dentro do carro não é necessariamente uma coisa natural para os cães. Por isso, da mesma forma que a gente tem que condicionar o cachorro com qualquer acessório ou ferramenta, o carro é a mesma coisa. Então, o que você vai fazer com o seu cachorro? Não espere a situação acontecer, não espere você ter que levar ele para algum lugar. Faça pequenos treinos de condicionamento. Como assim? Pegue o seu cachorro, ponha na guia, esteja calma e tranquila. Leve ele até o seu carro. Antes de você abrir a porta, ao invés de você chegar no carro, abrir a porta, deixar ele entrar diretamente no carro com toda a excitação, fique com ele do lado de fora do carro. Espere alguns minutos e faça ele se acalmar. Bote ele sentadinho, fique do lado dele, espere ele se acalmar. Você vai quebrar isso como... Pense que você está montando um quebra-cabeça, são várias pecinhas. Então, a primeira fase é ele chegar até o carro. Ele vê o carro já representa alguma coisa para ele que provavelmente é muita excitação, muita agitação, nervosismo, insegurança. Então, você vai ter que levar ele próximo ao carro. Do lado do carro, na presença do carro, ele tem que ficar do seu lado, calmo e tranquilo. Depois que você conquistar isso, você abre a porta do carro. Então, voltando uma etapa, quando você chegar perto do carro, se ele ficar agitado, você, com ele na guia, você só corrige, coloca ele parado no mesmo lugar. A intenção é ele ficar parado, relaxar, respirar fundo do lado do carro. Depois disso, você vai abrir a porta do carro. A mesma coisa, abrir a porta do carro é a mesma coisa que abrir a porta de casa ou abrir o portão de casa. Porque a porta está aberta não significa que o cachorro tem que pular ou sair que nem um tiro naquela direção. Então, ele tem que ver a porta do carro aberta e continuar parado. Respirar tranquilo. O que você pode fazer? Movimente seu cachorro até o carro, vai e vem. Eu não sei se você mora em prédio ou em casa, mas mesmo que você mora em prédio, se você não tiver tanto espaço assim, procure fazer esse exercício no horário que a sua garagem estiver um pouco mais vazia, para você ter esse espaço no lado do seu carro, né? Para você poder fazer esse movimento de abrir e fechar a porta do carro. Então, abra a porta do carro, deixe ele ver a porta do carro aberta, feche a porta do carro. Ande até o elevador, volte com ele de novo. Repita do início. Ele tem que sentar do seu lado, na presença do carro. Depois você abre a porta do carro, depois você fecha a porta do carro, de novo você volta até o elevador e volta. Quando essa fase estiver sólida, você vai convidar ele para entrar no carro. Então, você vai convidar ele para entrar no carro e a mesma coisa. O que você quer que ele fique? Como que você quer que ele fique dentro do carro? Que ele fique sentadinho e calmo. Então, você não vai colocar ele no banco de trás do carro e entrar imediatamente. Você vai abrir a porta de trás do carro, convidar ele para entrar no carro. E a mesma coisa que você fez do lado de fora, você vai fazer dentro do carro. Ou seja, você vai segurar ele na guia para ele ficar calmo e sereno dentro do carro. Esse exercício requer muitos minutos. Provavelmente a primeira vez que você fizer, você vai dedicar 1 hora nesse exercício. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que quebrar todas essas etapas para a associação dele com o carro ser uma associação de tranquilidade. Ou seja, eu estou levando você para um outro lugar. Como que você se comporta nessa situação? De forma calma e tranquila. Existe um acessório que é o cinto de segurança para cães, que na verdade você pode acoplar ele se eu não me engano, numa coleira de peitoral, ou você acopla ele na própria coleira do cão. Mas não é isso que vai definir que o seu cachorro vai ficar calmo. Eu aconselho você a usar o cinto de segurança, aconselho pela segurança do seu cachorro. Mas antes de você ligar o carro e sair com o carro, você tem que conquistar isso. Você tem que conquistar seu cachorro calmo dentro do carro antes de ligar o carro. Então, na terceira etapa, como a gente falou, o seu cachorro vai entrar no carro, você vai segurar a guia, ele vai ficar calmo. Depois que essa etapa estiver completa, ele calmo do banco de trás, você entra no carro. Essa é uma terceira etapa. Então lembre o seguinte,
cada etapa começa e termina, e depois você começa do zero de novo. Então, na primeira etapa, você só vai perto do carro. Na segunda etapa, você vai perto do carro e abre a porta do carro. Na terceira etapa, você vai, abre a porta do carro e deixa ele entrar no banco de trás. A etapa seguinte, você vai, coloca ele no banco de trás e você entra no banco do motorista. Então, se você quebrar todas essas etapas, o seu cachorro vai ter uma associação de mais tranquilidade em relação ao seu carro. Quando você chegar na fase de ligar o motor do carro para o carro se movimentar, mesma coisa. Lógico, é mais difícil você corrigir o seu cão no banco de trás quando você está dirigindo, com certeza. Você não tem essa habilidade. Então é importante que você tenha ajuda nesse exercício. Mas se você fizer a parte anterior, as etapas anteriores, antes de você ligar o carro, você já vai estar meio caminho andado. Então é interessante você ter alguém para te ajudar quando você tiver que ligar o carro. Mas lembre o seguinte, crie a fundação. Previna que ele chegue nesse estágio de excitação extrema e nervosismo antes de você virar a chave do carro. Então o mais importante é quebre essas etapas todas de tranquilidade para que ele chegue no carro e fique mais tranquilo. Então da mesma forma, você falou que ele é um santo, provavelmente ele se comporta super bem em casa, ele está acostumado com um ambiente de tranquilidade. O que ele não tem é essa associação de tranquilidade que ele tem na sua casa, ele não tem isso dentro do carro. Provavelmente você não sai muito com ele de carro, ele não tem muito essa experiência. Então o que você tem que fazer é criar esse condicionamento de novo. Lembre de não usar muito a sua voz, não falar muito. O importante nesse momento é ele trabalhar essa excitação na cabeça dele e você ser a fonte de tranquilidade. Então a guia para você vai ser um instrumento para você interromper os movimentos dele. Lembre o seguinte, quanto mais o cão nervoso se movimenta, pior ele fica. Então, a sua intenção é ele parar. Quando ele parar, ele vai conseguir respirar e absorver o que acontece dentro do carro. Eventualmente, é importante você usar o cinto de segurança até para que ele não tenha nenhum acidente. Mas, mais importante do que o cinto é o estado mental dele. É como ele lida com essa associação, como que ele vê esse carro. Tá bom? Se você tiver dúvida, não souber como fazer esse exercício, entre em contato com a gente pode marcar uma aula e fazer isso na prática com você, tá bom? Pessoal, a próxima pergunta vem do Instagram, vem pela Leila Pérez Cardoso. A Leila diz, boa tarde, meu cachorrinho tem 2 anos e faz xixi por todo o apartamento. Não sei mais o que fazer, me ajude. Olha, Leila, eu cobri bastante a questão do xixi fora do lugar em episódios anteriores. O que é muito importante você lembrar? Esse comportamento, fazer xixi pela casa inteira, ele é um sinal muito forte de falta de estrutura e rotina na vida dos cães. O que isso significa? Na prática, isso significa que o seu cão não tem nada para fazer, não tem direção ao longo do dia. E lógico, xixi dentro de casa é um péssimo hábito. Seu cão está marcando dentro de casa, eu não sei quantas oportunidades ele tem de ir para o lado de fora fazer xixi, eu não sei se você tem uma área específica para isso. Mas, em primeiro lugar, você tem que definir uma área da sua casa onde você quer que o seu cão use o banheiro. Seja um tapete higiênico, seja o jornal, seja o seu quintal, uma área específica. Isso tem que estar muito claro para o seu cachorro. Não é justo a gente esperar que o seu cachorro faça xixi no lugar certo se você nunca explicou para ele aonde ele tem que ir. Segundo lugar, como que você enforça isso? Como é que você deixa claro? Como é que você orienta esse cachorro? Primeiro lugar, o seu cachorro não pode ter a liberdade de circular pela casa inteira enquanto ele não entende esse conceito, da onde ele tem que ir ao banheiro. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que você tem que restringir a liberdade dele. Como? Seu cachorro vai estar solto dentro de casa se ele estiver fazendo alguma coisa, alguma atividade direcionada por você. O que isso significa? Eu vou lavar os pratos. Eu especifiquei um lugar para ele ficar, ele tem que deitar nesse tapetinho enquanto eu lavo os pratos. Isso é uma atividade que o seu cachorro está fazendo, ele está sendo direcionado por você. Agora, se você vai lavar os pratos e você deixa o seu cachorro circular pela casa livremente e não dá direção nenhuma para ele, a probabilidade dele fazer um acidente, dele ter um acidente, seja xixi, cocô no lugar errado, ou morder alguma coisa, um objeto seu, é muito grande. Então, por isso que eu falo de direção e orientação. Quando você não está em casa, seu cão tem que estar numa área restrita. Você pode usar portõezinhos. Eu particularmente recomendo a caixa de transporte para até 4, 5 horas. É um tempo suficiente que o seu cachorro pode esperar. Veja os vídeos que eu tenho sobre caixa de transporte, como condicionar, quais são os benefícios da caixa.
É muito, muito, muito importante que o seu cão tenha certas restrições, principalmente cães que não sabem respeitar as regras da casa ainda. Para você cortar o hábito do seu cachorro fazer xixi no lugar errado na casa, eu falei já em episódios anteriores, você tem que estar na hora para você ver. Você tem que corrigir no ato. Não adianta você tentar corrigir seu cachorro 10 minutos depois, nem 3 minutos depois. Se você não está presente, não tem o que você possa fazer. Então, como a gente normalmente não está presente em casa o dia inteiro, você tem que criar algumas regras para que isso não aconteça. Você tem que prevenir. Como que você previne? Você restringe o acesso do seu cão a algum lugar na sua casa. Então, dá uma olhada nos meus vídeos sobre caixa de transporte. Você vai precisar reestruturar a vida do seu cão. Veja um vídeo que eu fiz sobre qual a programação do seu cão, que é muito importante. É muito difícil a gente ter um cão muito bem comportado quando você não cria uma rotina para ele. E essa rotina, gente, não necessariamente significa que seu cão tem que passar 8 horas por dia na rua, não é isso. Ele tem que entender como que funciona a dinâmica da sua casa. Ele tem que entender quais são as regras da casa e como que ele tem que se comportar ali. E isso tem que ser claro como água para ele. Se não for, você vai lidar com situações muito complicadas. Vai ser muito difícil esse cachorro entender o que ele tem que fazer, tá bom? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática para você ver exatamente como a gente faz esses exercícios, tá bom? Mas de antemão, dá uma olhada nos vídeos, tem bastante informação sobre isso já, tá bom? Vamos lá, gente, para a pergunta de número 3. A pergunta vem da cacteria.sp no Instagram. Ela diz: minha Schnauzer tem 5 anos e nunca faz xixi em casa, mas quando chega a visita, ela se empolga demais e faz muito xixi no pé da pessoa. O que eu faço para controlar o xixi e a empolgação exagerada? Excelente pergunta. Por que que isso acontece? Você vê que esse é o tipo de situação que você tem um cachorro que sabe o que fazer, mas o grau de excitação dele é tão grande quando ele encontra outra pessoa que ele não consegue se controlar. O exercício que você vai fazer é super simples. Primeiro, você vai orientar o seu cachorro que as visitas são suas e não dele. Então, o que que acontece? Por que que a sua cachorra reage dessa maneira? Porque ela tem acesso até a porta, ela provavelmente escuta o barulho da campainha, ela sabe quando alguém vai chegar, ela vai correndo até a porta e ela pula na pessoa e tem toda aquela reação de excitação extrema quando ela vai cumprimentar a pessoa, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai impedir, você vai bloquear esse primeiro contato dela com a pessoa. Por quê? Porque a visita é sua. Ter cães que vão até a porta, que correm até a porta sempre quando uma pessoa nova chega, não é um hábito legal, gente. Isso é um hábito de extrema excitação e é um hábito meio que quebra uma certa regra de etiqueta. Você não quer que o seu cachorro tenha essa reação quando qualquer pessoa vem na sua casa. A visita é sua. Então, seu cachorro vive com você? Vive. Ele vai ter a oportunidade de eventualmente cheirar a sua visita e ver quem ela é? Vai. Mas como que ele vai fazer isso? Com calma e tranquilidade. Então, olha os vídeos que eu tenho sobre um treino do tapetinho, que é o treino que eu chamo de place, que é você levar o cachorro para um lugar, ele tem que sentar, deitar e ficar. Esse é um excelente exercício para você pôr na prática na hora que uma visita chega na sua casa. O ideal é, uma visita chega na sua casa, seu cachorro está onde? No place, que é o lugar dele, é o espacinho dele. É isso que você quer. Ele eventualmente vai ter curiosidade de vir cheirar a pessoa, mas ele só vai poder chegar perto dessa pessoa quando ele estiver mais calmo e mais tranquilo. Como que você faz para pôr isso em prática? Como eu falei nos vídeos anteriores. Não espere a visita chegar na sua casa. Todo dia, 3 vezes por dia, durante 10 minutos, faça o exercício de levar seu cachorro para um lugar, seja um tapetinho, uma caminha, o espaço que você quiser, uma toalhinha no chão. Leve ela até lá e peça para ela ficar. Veja os vídeos, eu tenho na prática como você pode fazer isso. Esse é um exercício de duração, é o nome do jogo para você também. O que que você quer? Quanto mais tempo você condicionar a sua cachorra a ir para esse lugar, sentar e esperar, mais fácil vai ser para ela desacelerar a mente, quebrar um pouco dessa excitação. E isso, quando você começar a fazer esse exercício todo dia, não pense que são só esses 3 blocos de 10 minutos por dia que você vai fazer. Use todas as oportunidades ao longo do seu dia para pôr isso em prática. Como eu falei na resposta anterior. Você vai lavar os pratos na cozinha, põe o tapetinho próximo da cozinha, põe ela no place e ela fica lá enquanto você lava os pratos. Você está arrumando o seu quarto, põe o tapetinho dela do lado de fora do quarto, place, de novo. Você está trabalhando no computador, vai ficar umas 2 horas sentada ali, põe ela no place de novo. Então, a prática desse exercício leva à perfeição. Perfeição não é exatamente a melhor palavra, mas leva ao condicionamento. Então você vai sempre condicionar seu cachorro a desacelerar a mente, que é o que você quer. Então o que você quer é
um cachorro relaxado, tranquilo, entendeu? A visita é muito importante que você instrua suas visitas a fazer o quê? Não interagir com a sua cachorrinha quando eles chegarem em casa. Eu sei que para muita gente isso é difícil, porque a gente vê os cães como, eu quero interagir, mas a sua cachorra está te mostrando que ela não tem equilíbrio ainda para fazer isso. Isso também não é o ideal, tá, gente? A etiqueta humana diz o seguinte: você tem que respeitar o espaço do outro. O cachorro também é outro indivíduo. Então, não necessariamente a sua interação positiva é você ir lá e pegar no cachorro. Para muitos cachorros, isso é extremamente prejudicial. Você tira o cachorro totalmente do eixo dele. O seu caso é um exemplo clássico disso. Então, instrua suas visitas a ignorarem o seu cachorro no início, mas é seu papel tirar o seu cachorro do espaço da visita. Então, não acho que é só a visita ignorar o cachorro e pronto. Você tem que estar com a sua cachorrinha na guia, nas primeiras vezes que isso acontecer. Já vem fazendo seus treinos antes, então é natural se ela errar nas primeiras vezes. A única coisa que você vai fazer é pela guia, põe ela no tapetinho e põe ela de volta no lugar dela e você interage com a sua visita, tá? É o mais importante. Se você tiver dúvida, não esquece de dar uma olhada nos vídeos anteriores sobre isso. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Vamos lá, pessoal, para a pergunta de número 4. Pergunta vem pelo Facebook da Gabi. A Gabi diz: meu cachorro é um labrador, tem 4 anos, ele é muito obeso, come rápido e sempre fica deitado. O que eu faço? Olha, Gabi, os labradores são como Basset-Hounds aqui, são muito, muito, muito famintos. Esses cachorros adoram comer qualquer coisa. Então, se o seu labrador tem 4 anos, ele é um cão jovem. Se ele está muito acima do peso, minha recomendação para você é revise essa dieta. Urgente. Cães obesos têm sérios riscos de problemas cardíacos, problemas articulares, problemas, assim, infinitamente enormes. Assim, se você tiver que listar todos os problemas que seu cão pode ter no lado da saúde por causa da obesidade, você vai tomar um choque. Então, minha dica para você é converse com o seu veterinário, revise essa dieta dele, corte todo e qualquer petisco, lanche, qualquer coisa que você dá fora de hora. Se você dá ração seca, converse com o seu veterinário e veja a quantidade certa. Uma grande dica para você também seria ir para alimentação natural, que eu acho excelente, é o que eu faço para os meus cachorros. Meus cachorros fazem alimentação natural com a doutora Silvia, do Cachorro Verde. Para quem quiser mais informação sobre ela, www.cachorroverde.com.br. Muito legal o trabalho que ela faz. Mas, a princípio, o seu caso é um caso de saúde extrema. E, lógico, tratar do lado da dieta é uma coisa, você vai ter que, junto com a dieta, criar uma programação de atividade física para esse cachorro. Por favor, não deixe esse cachorro envelhecer sem movimentar esses músculos. Obesidade mais ociosidade gera um cão mais velho muito mais cedo. Então você tem que trabalhar essa musculatura, fazer ele se movimentar, pôr esse cão para dar umas caminhadinhas, fazer umas caminhadas legais com ele e, junto com isso, a sua dieta, tá bom? Não deixe de prestar atenção na saúde do seu cão, isso é muito importante. Obesidade nunca é bom, tá bom? Pessoal, pergunta de número 5 vem da Rogéria Almeida. A Rogéria diz: minha cachorra é um Lhasa Apso, tenho dois, um macho e uma fêmea. O macho consegui adestrar ele faz as necessidades no tapete higiênico. Ela já não estou conseguindo, não sei mais o que fazer para ela aprender. Olha, Rogéria, é interessante o seu caso, porque normalmente em ambientes onde você tem 2 cães e um deles sabe onde usar o banheiro certinho, normalmente é natural que os cães usem o banheiro no mesmo lugar. Se você está tendo dificuldade com a sua fêmea, tem 2 questões para serem levadas em consideração. Seus cães são castrados? Essa é uma pergunta. Às vezes, quando você tem cães que não são castrados na mesma casa, existe uma hierarquia estabelecida, independente de eles serem castrados ou não, isso sempre existe, mas no caso de cães não castrados, quando você tem essa hierarquia estabelecida, existe um certo territorialismo na questão do banheiro. Então, às vezes, o seu macho faz o xixizinho ali e ela talvez tenha uma hierarquia inferior, ela não faça xixi no mesmo lugar que ele. O que você pode fazer? Como eu sempre falo na questão do xixi-cocô dentro de casa, você tem que orientar e direcionar. Esse é um hábito que você tem que ficar em cima. Ele só vai se tornar real quando você prestar atenção em todos os passos, todas as etapas que envolvem isso. Então, como corrigir? Você tem que estar presente e você tem que limitar o espaço dela. Você não pode dar toda a liberdade da casa para ela que não sabe fazer xixi no lugar certo quando você não está presente. Até porque se você não estiver presente, você não tem como corrigir. Então, o que você vai ter que fazer?
ficar de olho nela, supervisionar e lembrar dos 3 pilares da questão do banheiro, que são quando seus cães vão no banheiro, quando eles acordam, quando eles comem e quando eles se exercitam, né? Então, quando eles brincam, se movimentam bastante. Então, lógico, isso é uma regra. Sempre vão existir umas situações ou outras onde seu cão vai precisar usar o banheiro de novo. O importante é você estar presente, você prestar atenção quando essas situações acontecem e você tentar se antecipar e direcionar ela para o lugar certo. Você tem um ótimo exemplo que é o seu macho, que já sabe o que fazer. Então, o que você tem que fazer é tentar direcionar ela junto. Veja se o espaço, o tapete higiênico que você está usando, ele não é muito pequeno, ou se você está trocando ele com a frequência certa. Você tem 2 cães, então tente usar um espaço, pelo menos 2 tapetes, para que exista espaço suficiente para que ela também possa fazer o xixizinho dela, tá bom? Se você tiver dúvida, entre em contato com a gente, mas a gente cobriu bastante a questão do xixi e cocô em todos os outros episódios. Mas qualquer coisa, entre em contato com a gente. Tem um texto bem legal no site sobre isso, você também pode dar uma olhada, tá legal? Essa próxima pergunta, eu acho que é a pergunta de número 6, vem da Eledi Tomanini. Eledi, obrigada por mandar sua pergunta de novo, participando mais uma vez. Eledi diz: olá, novamente com dificuldade. Ansiedade da minha Clarinha resolvida com o comando da caminha 100%. Que maravilha, Eledi. Agora o problema é receber visitas aqui em casa. Somos só nós 2. Quando eu recebo visitas, ela fica muito feliz. Pula, lambe, que atenção só pra ela. E aí, o problema é que tenho que tirar ela do ambiente e colocá-la fechada no meu quarto até a visita ir embora. Gostaria de ajuda. Estou fazendo corretamente? Olha, Ledi, tirar ela do seu quarto porque ela está com excitação, tirar ela do ambiente porque ela tem essa reação, se você for parar para pensar, pense o seguinte: ela já foi até a visita, ela já pulou na visita, ela já lambeu a visita. Então, você está aplicando o quê? Eu estou retirando ela do ambiente depois que ela fez tudo isso. Retirar ela do ambiente não é o problema. O que você tem que fazer é corrigir o seu problema. Então, o que está acontecendo agora é você não está corrigindo o problema. Você está tomando uma atitude depois que já aconteceu. Como você está fazendo a questão do trabalho que você fez legal do tapetinho, é a mesma coisa que eu acabei de responder na pergunta anterior. Não essa agora, a antes dessa. Como que você faz quando a visita chega na sua casa? O ideal para você seria o seguinte: põe ela na guia quando a visita chegar e segura ela do seu lado. Você vai atender a porta como? Você vai atender a porta junto com ela. Ela não precisa estar excluída desse momento. O que você precisa ter é controle sobre ela. Então esteja com ela na guia e vá até a porta. Instrua a sua visita a ignorar ela completamente. A visita é sua. Você cumprimenta a sua visita, ela está do seu lado, ela vai tentar pular, você só vai interromper ela com a guia e mantenha ela neutra na situação. Deixe claro para ela que isso é uma interação entre você e a sua visita. Ela não tem ainda o direito de participar. Então você vai, traz a sua visita para a sua sala, senta com a sua visita no sofá e fica com ela na guia. Interrompa essa aproximação dela com a sua visita e seja bem clara com a sua visita. Diga: olha, a minha cachorrinha está em treinamento, eu não quero que você interaja com ela agora. O que é não interagir com ela? É não olhar para ela, não tocar nela e não falar com ela. Então a visita está aí para conversar com você, sua cachorra vai estar no chão, na coleirinha, você só segurando ela. Você pode trazer inclusive o seu tapetinho para a região onde você está com a sua vizinha e fazer o exercício do tapetinho com ela. Ela fica no tapete enquanto você interage com a sua vizinha, com a sua visita. Então, na verdade, assim, esse é o cenário ideal, é você diminuir a excitação da sua cachorra para ela entender que as visitas são um elemento neutro, que não necessariamente estão ali para engajar com ela. Então esse é o mais importante. Se no futuro você não quiser que ela esteja no ambiente, você pode colocá-la no outro quarto, você pode colocá-la numa caixa de transporte, fica a seu critério. Mas a questão é, o que você tem que aprender é interromper esse momento de excitação e essa interação que ela tem com as suas visitas. Então, você não precisa tirar ela do ambiente para isso. Você precisa simplesmente ensinar ela como reagir quando as visitas estão na sua casa. Então, só para recapitular: guia no pescoço certinho, ela do seu lado, você pode atender a porta, só corrija, não deixa ela pular na visita, não deixa ela se aproximar, ela tá ali só para observar, esse é o objetivo, tá?
Faça repetições. Todas as vezes que tiver alguém vindo para sua casa, que seja uma coisa já agendada, peça para a pessoa te avisar, você já fica pronta, já deixa lá na guia. E se a campainha tocar de forma esporádica, haja naturalmente, pegue a guia, põe no pescoço dela. É importante você diminuir essa excitação, você parar a mente dela, essa agitação, quando a pessoa chega, e ela entender que esse não é o papel dela. Ela não está ali para interagir com a sua visita, não. Ela está ali para ficar do seu lado enquanto você interage com a sua visita, tá bom? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo. Estou muito feliz que você está praticando, hein, Eledi? Obrigada mesmo. E vai mandando atualização. Se tiver dúvida, estamos aqui. Vamos lá, gente. Pergunta de número 7 vem do Henrique Éder Santana. Meu bem, um beijo enorme para você. Que bom ter você participando aqui. Henrique diz: Kel, o que eu faço com a minha cadela que tem dificuldade em obedecer comandos de quietude? Somente após algum castigo ela temporariamente obedece. Logo após volta a ignorar. Ela é muito elétrica e quer estar sempre junto de nós, mas essa desobediência nos leva a isolar ela um pouco. Olha, essa é uma pergunta que volta sempre para um ponto muito importante que eu falei, inclusive no episódio anterior, que é controle de impulso e duração. Então, o que é que você vai ter que fazer com ela? Essa agitação extrema, essa excitação máxima que os cachorros têm dentro de casa, normalmente são por um motivo só: falta de direção. É natural que a gente se preocupe muito em fazer caminhada com os cães, exercitar os cães, entender como lidar com eles fora de casa, mas o fato é, dentro de casa é onde muita gente tem muitos problemas. E manter um cachorro calmo dentro de casa é uma questão de orientação, exercícios e repetição nos exercícios de duração. Então, o que eu falo com exercício de duração? Olha o vídeo que eu fiz. Eu sempre falo para todo mundo voltar para esses vídeos, porque esses vídeos são a fundação, que são os exercícios que eu oriento ela, que principalmente vocês estão vendo aqui, para o tapetinho ou a Lucy também. O que é o exercício do tapetinho? É um exercício de orientação. Você está dizendo para o cachorro ir para um lugar, sentar, deitar e ficar lá até que você diga que ele pode sair. Qual é o resultado desse exercício? Isso aqui. É você ter um cachorro calmo e tranquilo do seu lado dentro de casa, sem ficar circulando, sem agitação, sem essa loucura de ficar colado em você o tempo inteiro, porque isso realmente incomoda. Então, o que eu sugiro você fazer com ela? Comece com essa prática de fazer exercícios, de você levar com a guia no pescoço, você vai fazer exercícios e levar ela para um lugar. Você pode reforçar o seu exercício usando a própria alimentação dela. Então, se ela come 3 vezes por dia, você pega uma dessas porções e dedique pedaços dessas porções para você dar ao longo do seu exercício com ela. Você não precisa inserir mais nada, você pode simplesmente usar o que ela já come. Então você vai, no início, se ela não sabe fazer esse exercício ainda, e eu sei que você tem uma chau-chau, elas são muito peludas, então cria uma superfície fresca, alguma toalhinha fininha, alguma coisa que não deixe ela com muito calor. Então você vai direcionar ela para esse lugar e você vai colocar ela ali. Vá do início, se você nunca fez. A primeira vez que ela colocar as 4 patas no lugar, você confirma, é isso, vamos lá, e repete o exercício. Eu tenho um vídeo fazendo exatamente como você tem que fazer essa mecânica. O que você vai ter que fazer? Use as práticas do seu dia a dia para reforçar esse exercício com ela. Mantenha ela na guia o tempo que for necessário até ela entender esse exercício. Então, toda vez, leve ela para o lugar. Quando ela quiser sair antes do seu comando, você devolve ela, você traz ela de volta para o lugar. Você fala, não, é aqui, pronto, aqui que você fica. Os cães aprendem esse exercício, gente, com muita rapidez, com muita facilidade. Se você for consistente, é como eu falei, se você fizer 3 sessões de 10 minutos por dia com ela assim, você já vai ter um excelente resultado. E nunca deixe de aproveitar as oportunidades do seu dia. Quando você estiver trabalhando em casa, você estiver assistindo um filme, coloque a superfície dela, seja um tapetinho que for na sala onde você está, mas não colado em você. Um pouco mais distante para lá e faça o exercício do place com ela ali. Reforce. As primeiras vezes, gente, você vai ter que levantar do seu lugar várias vezes e colocar o cachorro de volta. Isso é repetição. Esse exercício é excelente, mas você tem que criar duração. Para você criar duração, você tem que ter repetições diárias e sempre use toda a oportunidade do seu dia para reforçar. Então, place aqui é aqui que você vai ficar. Se eu quiser movimentá-la de lugar, eu trago ela para cá, place agora vai ser aqui. Então, place é qualquer lugar que você queira, que o cachorro é um conceito. Você quer que o cachorro fique no lugar, sentado, deitado e parado, até que ele saia, até que você diga que ele pode se movimentar de novo. É um exercício excelente para diminuir essa excitação na cabeça dos cães. Então, dentro de casa, gente, o mais importante é o cachorro entender o que ele tem que fazer.
Então cria essa orientação para ela. Quanto mais claro isso for para ela, quanto melhor for a associação que você criar para ela, mais fácil vai ser para ela entender o que ela tem que fazer. Então, evite que ela fique colada com você o tempo inteiro, fazendo sempre esse exercício, sempre direcionando. Lembre o seguinte, às vezes a gente interrompe o comportamento do cachorro porque ele faz alguma coisa que a gente não gosta. Então, na visão do cachorro, você está dizendo, não quero que você faça isso. E ele vai entender, tá bom, eu não vou fazer isso. O que eu posso fazer então? Então, dê essa opção. Crie uma alternativa para que o seu cachorro possa optar por ela. Se você não criar alternativa nenhuma, você só vai estar dizendo não e em momento nenhum você vai estar orientando, dizendo é isso que eu quero que você faça. Lógico, você não pode fazer isso com as suas palavras, então você tem que criar exercícios que façam com que o seu cão entenda isso com clareza, tá bom? Qualquer dúvida me liga, a gente vê essa questão com você aí, tá bom, meu bem? Um beijo. Pergunta de número 8, gente. A pergunta vem da Astanga Yoga, Ubatuba. Ela diz: tem um Bull Terrier de 10 anos que sempre foi sozinho. Ao tentarmos adaptá-lo com uma fêmea, ele ficou muito eufórico, parecia que ia avançar. Porém, quando ele realmente vai atacar, ele se arrepia e não foi o caso. Pelo comportamento dessa raça, seria possível tentar ou devemos deixar ele como filho único? Ela continua a pergunta, meu cachorro andou atacando meu marido que está com ele desde pequeno. O cão está morando conosco há alguns meses. Em alguns momentos, quando ele ia mandar o cachorro sair, ele usava a palavra fora e ele começava a rosnar. E chegou a avançar. Outra situação foi quando ele estava dando carinho para ele e meu marido chegou perto. E ele chegou a rosnar e atacar, o que achei que claramente era ciúmes, pois ele pode estar com ciúmes ou realmente está desafiando o próprio dono. Olha, se você estiver falando do mesmo cachorro, que eu acredito que seja o caso aqui, o fato do seu cachorro ter 10 anos e ter vivido sozinho até agora não significa que ele não pode viver com outro cachorro. Porém, você tem que aprender a fazer a adaptação. A gente nunca pode cometer o erro de não saber avaliar o cão que a gente tem em casa e imediatamente trazer um segundo e achar que vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Para você incorporar 2 cães na mesma casa, você tem que primeiro entender exatamente qual é o quadro do seu cão. Pelo que você me descreveu aqui, no complemento da pergunta, dá para perceber que ele já desafiou vocês em algum momento. E a questão dos ciúmes, o que a gente relaciona em relação a ciúmes, como a gente descreve isso no cachorro, na visão do cachorro um pouco diferente do ciúme. Na verdade, ele está mostrando uma hierarquia maior do que a sua no contexto social da sua casa e ele está estabelecendo as regras dele. O que isso significa? Que você não está estabelecendo as suas. Então, se o seu cachorro chega perto de você e quando o seu marido tenta se aproximar, ele rosna e assim, ameaça atacar seu marido, esse é um cachorro que não está pronto para receber um segundo cachorro dentro de casa. Por quê? Porque você primeiro tem que ter controle sobre o cachorro que você tem, para depois você introduzir um segundo cachorro. Você tem que advogar por todos eles. Então, minha dica para você é, comece já a treinar esse cachorro. Primeiro de tudo, espaço, respeito de espaço. Se o seu cachorro se comporta dessa maneira, ele não pode de forma alguma ter liberdade total pela casa. O espaço dele tem que ser restrito. Minha sugestão para você é: compre uma caixa de transporte e comece a adaptar ele com a caixa de transporte. O que isso significa? Significa que ele vai ter períodos de atividade de engajamento com você e ele vai ter períodos dentro da caixa de transporte. Cães que têm esse traço de dominância ou se impõem dessa maneira dentro do ambiente doméstico, jamais, de forma nenhuma, pode ter liberdade na casa, tá? Então começa da estrutura da rotina do seu cão. Ela tem que ser totalmente controlada por você. Você vai definir o horário dos passeios, você vai coordenar a alimentação dele, você vai coordenar os horários onde você vai trabalhar com ele, fazer exercícios de engajamento, que são exercícios, como eu sempre falo aqui, é você fazer o condicionamento do seu cão dentro e fora de casa, você fazer uma caminhada estruturada certa, do jeito certo, seu cão do seu lado, sob o seu controle ou atrás de você, ignorando as distrações na rua, te seguindo, voltando para casa, seguindo as suas orientações dentro de casa. Então, o que isso significa? Faça uma pergunta para você mesmo. Como você quer viver com seu cão dentro de casa? Quais são as regras que você quer? Qual o seu cenário ideal? Eu quero que meu cão faça isso, eu quero que ele se comporte dessa maneira quando eu estou na cozinha, eu quero que ele nunca entre na cozinha, eu não quero que ele tenha acesso ao meu quarto, eu quero que ele se comporte dessa maneira no meu escritório, e quando eu estou na sala eu quero que ele se comporte assim. Ótimo, então tenha um plano primeiro. Depois disso, comece a fazer os exercícios em cima desse comportamento que você quer criar.
Como que você vai fazer isso acontecer? Primeiro você tem que se impor e deixar claras as suas regras e começar a exercitar esse cão nesse sentido. Fazer exercícios de condicionamento para ele entender exatamente o que é que você espera dele dentro de casa. Mas se você tiver dúvida de como criar tudo isso, a gente pode marcar uma consulta e fazer esses exercícios com você na prática. Mas de cara eu vou te falar, pelo cenário que você me descreveu, não é a hora de trazer um segundo cão. Não é porque ele tem 10 anos e não é porque ele viveu sozinho a vida inteira. É porque até agora ele ainda não foi corretamente orientado e ele ainda não sabe lidar com esse processo de socialização, então seria um risco para vocês e para o próximo cão e até para ele mesmo, se você tentar incorporar ele sem criar uma fundação legal antes de regras e limites e fazer uma estrutura legal de rotina para ele, para que a entrada desse segundo cão seja legal, tá bom? Pessoal, pergunta de número 9, pergunta vem da Karina Moraes. Oi, Karina. Karina diz, queria saber como adaptar meu dálmata, ele tem 10 meses, eu queria adaptar ele com paninho para dormir, quando coloco ele rasga tudo. Olha, Karina, a questão eu não sei qual é a dinâmica da sua casa com seu dálmata, não sei se ele dorme dentro ou fora de casa. A questão de você colocar paninho, isso é muito particular de cada cachorro, viu? Os cães, na verdade, nem todos eles gostam de tecido para dormir, isso é muito particular, mas a única coisa que você tem que interromper é o comportamento destrutivo em relação ao objeto que você está colocando perto dele. Independente dele querer dormir com paninho ou não, o que você tem que interromper é a descarga de frustração para ele rasgar o seu pano. Então, como que você faz isso? Você tem que trabalhar controle de impulso com ele frente a objetos. Então, eu tenho vídeo sobre isso. E o que é que você vai fazer? Você vai trazer o paninho na presença dele e antes de qualquer coisa, ele tem que olhar e ignorar seu paninho. A única coisa que ele pode fazer, que é permitido para ele, é ele cheirar o paninho, mais nada. Então, se ele não quiser dormir com o paninho, é tranquilo, ele vai cavar o paninho e vai ficar do lado. Mas rasgar o pano, ele não pode. Então, a gente já falou, eu já respondi algumas perguntas suas em relação ao seu dálmata e dá para perceber que ele é um cão muito agitado. E eu não sei até onde você está trabalhando essa estrutura, essa rotina, se você está fazendo os exercícios com ele direitinho. Mas fato é, controle de impulso é essencial. Fica bem. Controle de impulso é essencial frente ao objeto. É o que você precisa fazer com ele. Querer dormir com paninho ou não é uma coisa. Respeitar o pano é outra coisa. Não rasgar. Como que ele vai fazer isso? Quando você conseguir se impor e apresentar objetos para ele sem que ele vá diretamente morder. Então seu cão tem que aprender a ficar com alguma coisa na frente dele, assim, e é isso que você quer, que o cachorro cheire e só deixe para lá. Então você não tem que estar o tempo inteiro se preocupando em tirar tudo do ambiente que ele está para ele não rasgar, porque isso não é treino. Treino é você ensinar o seu cão a estar ao redor desses objetos e ignorar esses objetos. Como que você faz isso? Guia no pescoço, treino, condicionamento, sempre fazendo exercício todo dia, sempre colocando o objeto na frente dele, sempre criando a sensação que você quer, que é ele ignora o objeto e ele não vai até o objeto. Mas, se você tiver dúvida, vamos marcar uma aula na prática para você ver exatamente como isso pode ser feito, tá bom? Gente, vamos para a pergunta de número 10. A pergunta vem da Ana Paula Hidalgo. Ana Paula diz, tem um Dash de 4 anos e 2 vezes por semana tomo conta da minha sobrinha de 3 meses, que só que ela é muito ciumenta. Chega a me arranhar e late muito. O que fazer para isso melhorar? Olha, Ana Paula, a questão dos cães com crianças, principalmente, é um grande alerta que a gente tem que ter. Então, a sua Dash, se ela está sempre intervindo na sua relação com essa criança ou com esse bebê, é muito importante que você treine com ela respeito de espaço, isso é essencial. A última coisa que a gente quer é ter um acidente com um cachorro e uma criança. Então, é extremamente importante que você saiba se impor com a sua cachorra, que você, quando estiver sozinha com ela, faça exercícios de controle, de impulso e respeito de espaço. O que isso significa? Sua cachorra só pode ficar perto de você dentro das suas condições, não das condições dela. Você tem que impor como ela chega perto de você e ela tem que sair quando você disser que ela tem que sair. Por que isso é importante? Porque agora você tem uma criança nesse contexto. Então, se a sua cachorra tem essa hierarquia em cima de você, na cabeça dela, ela toma conta de você,
Uma criança, eventualmente, vai ser uma situação de risco aí. Porque se ela está acostumada a agir dessa maneira ao seu redor, vai ser muito simples para ela interromper essa criança ou tirar essa criança de perto de você. Ou até ver essa criança como alguma coisa que ela não tolera dentro do ambiente dela. Então é extremamente importante que você supervisione o quanto de liberdade você está dando para sua cachorra quando essa criança está na sua casa. Eu não estou dizendo que você tem que isolar a sua cachorra. Você tem que treinar ela, ensinar ela a estar num ambiente com uma criança. O que isso significa? A criança tem que ignorar ela e ela tem que ignorar a criança. Esse é o cenário ideal. Muita gente fala assim, cachorro e criança é a coisa mais linda, meu filho adora cachorro ou a criança adora o cachorro. A convivência harmônica entre cães e crianças, ela só funciona quando existe respeito de espaço. E o respeito de espaço se conquista como? Sem excitação e durante 90% do tempo cada um está fazendo cada um está fazendo o que tem que fazer sem intervir no outro. O cão tem que ser companheiro de uma criança, a criança pode ser companheira de um cão, mas isso significa que não existe a criança pegar no cachorro o tempo inteiro, puxar o rabo do cachorro, nada disso. Então, você está com uma criança muito nova, a criança eventualmente vai crescer e vai começar a se movimentar. Seu cão tem que entender que quando a criança se movimentar, ele sai da frente. É isso que ele tem que fazer naturalmente, entendeu? Então, agora é muito importante que você crie esse condicionamento já. Minha dica é mantenha a sua cachorra na guia e quando você estiver lidando com o bebê, seria ideal você ter uma caixa de transporte também. Quando você estiver lidando com o bebê e você não puder supervisionar sua cachorra, ela tem que estar dentro da caixa de transporte. Ela jamais pode ter acesso ao bebê e não pode intervir numa situação que pode colocar você e essa criança em risco. É assim que ela vai aprender a respeitar essa criança. O que você pode fazer com ela de exercício na prática é, quando a criança estiver no bercinho dormindo, ela estiver ao redor, e você tiver tempo e puder, traga a sua cachorra na guia e faça um exercício de tolerância com ela. Faça ela sentar e deitar perto do bercinho e só observar. E aí você começa a criar movimentos seus ao redor do berço enquanto ela está sentada. Isso é um excelente treino, mas requer uma série de repetições. E lembre que com um bebê, uma criança pequenininha, quando a criança chorar e você tiver que ir ver a criança ou fazer alguma coisa com a criança, se a sua cachorra não estiver sólida nesse exercício, que é fica nesse tapete e não sai enquanto eu não levantar, ela não pode estar no ambiente, ela tem que estar dentro da caixa de transporte. O risco é muito grande, então a prevenção em primeiro lugar. Mas treine com ela todas as oportunidades que você tiver. Quando a criança ou o bebê estiver no bercinho ou estiver dormindo, estiver num espaço suficiente, traga a cachorra ao redor e trabalhe com ela exercícios. Você engaja com a cachorra enquanto o bebê está de fora, como se ele estivesse numa vitrine. E é assim que ela tem que ver a presença do bebê na vida dela. Nunca, jamais permita que sua cachorra pule em cima de você, tente engajar com você ou fique te mordiscando quando você tem uma criança na mão. Isso só vai fazer com que o cachorro tenha um poder absoluto sobre você. E isso pode prejudicar e pode fazer com que essa criança se torne um target para ele depois, ou seja, um alvo, alguma coisa que o cachorro tem que eliminar para que ele possa interagir com você de forma livre. Então, preste atenção, faça esses exercícios com ela, não permita jamais que ela comande o seu espaço íntimo, que é seu corpo, principalmente quando você estiver com o bebê. E lembre o seguinte, você não precisa esperar o bebê chegar na sua casa para você fazer esses exercícios, você pode fazer esses exercícios nos dias que a criança não estiver com você, justamente para você já ensaiar o que você quer que se torne real quando a criança estiver no ambiente. É o que eu sempre falo, não espere o cenário acontecer, treine, ensaie o cenário primeiro para que você possa ter sucesso na hora do exercício, tá bom? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula e fazer esse exercício na prática com você, tá bom? Bom, a gente tem uma pergunta de bônus dessa vez, vamos para a 11ª pergunta e última da semana. A pergunta vem da Mary Ellen. Mary Ellen diz, bom dia, tenho uma Golden de 3 anos e aos 6 meses ela foi atacada por um Golden macho adulto no Parque Vila Lobos. Desde então, ela se tornou extremamente agressiva com outros cães de porte grande. O fato do cão passar na mesma rua que ela já é o suficiente para latir, rosnar e avançar. Como posso reverter essa situação? Atualmente utilizo a coleira Gentle Leader, mas mesmo assim é difícil controlar. Olha, Mary Ellen, isso é uma pergunta super legal, super importante. Eu fiz questão de colocar nesse episódio porque a questão da experiência que os cães têm muitas vezes em parques, onde as pessoas não supervisionam seus cães. Então, a ideia do parque para os cães é muito legal, mas
você tem que ser muito cauteloso e saber ler o ambiente antes de você colocar o seu cachorro naquela situação. Muitos cães desenvolvem essa reação diante de um ataque ou de um pré-ataque que acontece em parques, porque os proprietários não observam ou não sabem ler os cães e não sabem se o cão está pronto ou não para aquela interação. Eu particularmente acho que existem outras formas de você socializar seu cão. Você pode ter um filhote, ter amigos ou conhecidos, pessoas que têm cães extremamente equilibrados. Você pode começar a introduzir um na presença do outro nos passeios, sem excitação, sem disputa de bolinha, sem interferência de energia de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Mas, vamos para a sua situação de fato. Isso já aconteceu. O que é que você pode fazer? Agora o que você vai ter que fazer é o seguinte, a Gentle Leader é uma ferramenta interessante, mas eu particularmente não gosto muito de usar, porque como ela tem o formato dela é ao redor do focinho, você vai estar sempre forçando a cabeça do cachorro para o lado. E muitos cães às vezes isso atravessa no olho. Eu não sei se... Pra mim, eu não acho que a pegada é muito firme, eu acho que você não consegue interromper da melhor maneira. Eu prefiro o enforcador. O enforcador de tecido. Eu acho que você consegue ter uma firmeza melhor nele. Como que você vai fazer isso? Você vai ter que criar novas associações. Primeiro é o seguinte, na sua caminhada com ela, tenha certeza que você tem o controle. E preste atenção nos sinais, os primeiros sinais. Você tem que corrigir ela quando ela olhar, quando ela perceber essa presença desse outro cão. É muito importante que ela desacelere e assista, veja os cães de longe com mais tranquilidade. Eu não sei se ela tem essa mesma reação com cães menores ou não, mas isso é uma reação na verdade é o seguinte, o que ela sentiu? Ela foi atacada, ela não sentiu a proteção da sua parte. Em algum momento, você não conseguiu ver isso acontecer, você não conseguiu prevenir. E essa é a memória que ela tem. Então, agora você tem que lembrar que é o seguinte, você vai ter que se antecipar. O sinal das orelhas, o corpo mais estendido, quando ela perceber o nariz para frente, o primeiro olhar ali, você já tem que corrigir. Se fosse você, eu trocaria para um enforcador de nylon no pescoço, eu acho que é mais efetivo. Veja o vídeo que eu tenho como usar ele, é aqui por baixo do queixo, ao redor das orelhas e aqui atrás. Ande com a sua guia mais curta, mas sem tensão, mas numa distância que não seja tão grande. O Golden normalmente é mais ou menos na altura da nossa coxa, então você segura ela aqui. E é importante que você interrompa no primeiro momento de excitação que ela vê, na primeira reação, no primeiro olhar. Não espere ela começar a latir. Não foque somente na questão dos passeios. É importante, quando o seu cão tem esse tipo de reação, você trabalhar muito controle de impulso também. Então, eu não sei se você mora em casa ou em apartamento, mas o que seria ideal para ela? Seria ideal para ela ver os cachorros sem reagir, só ver. Então, você pode, quando você caminhar com ela, sempre engaje ela com você e o seu objetivo é fazer ela ignorar. Não só esse tipo de cachorro, como qualquer outro. O importante na sua caminhada é você e ela. Então, eu trocaria a sua ferramenta. Eu não sei como ela se comporta dentro de casa com vocês. Esse é um ponto relevante também, porque a gente acha que é um comportamento isolado na rua, mas na verdade ele também tem a ver com a estrutura da gente dentro de casa. Então, o impulso que o seu cão tem na rua de ver uma coisa que ele reage é o mesmo impulso que ele tem dentro de casa para ver qualquer coisa que gera curiosidade ou excitação para ele. Então, eu trabalharia as duas coisas. Dentro de casa, trabalhe tudo que é relacionado a controle de impulso. Todos os impulsos naturais que ela tem, sair correndo até a porta quando toca a campainha, se for o caso, ou na hora de comer, se ela vê o pote já vai direto para a comida. Crie a questão da espera, momentos onde ela tem que esperar um pouco para as coisas acontecerem. Então, na hora da alimentação, faça ela esperar um pouquinho mais, espere ela olhar nos seus olhos para você dar comida. Quando tocar a campainha, antes de sair de casa, faça ela esperar um pouco antes de abrir a porta. Depois que você abrir a porta, faça ela esperar mais um pouco. Então, sempre foque no que você quer chegar, que é num estado mais tranquilo. Mas cães reativos a outros cães, seja pelo motivo que for, precisam saber desacelerar também essa sensação, porque a reação é muito rápida. Então, ele vê uma coisa, ele vai. Então, esses cães eles tendem a ter uma mente mais excitada, mais alerta. Então, todas as oportunidades que você tiver dentro de casa de reduzir essa excitação, reduzir esse alerta, trabalhe em cima disso. Então, antes de sair de casa, porta.
ela tem que sentar e esperar. Aí você abre a porta, ela senta, espera quando você abrir a porta. Na rua, lembre de ter uma postura firme. Você está lidando com um caso de reatividade, ou seja, o cachorro já tem uma associação na cabeça dele. O que ele vai precisar de você é ter certeza que ele pode contar com você, que você está ali com ele do seu lado e não importa o que aconteça ao seu redor, você vai lidar com a situação. Então, ande com a sua postura reta, estire a sua coluna, corpo reto, ande para frente, cabeça para frente, cão do seu lado, guia curta, sem intenção. Muito importante também. Evite deixar que todas as pessoas se aproximem do seu cão na rua. Isso é muito importante também. Essa reação que o cão tem é um alerta de muitas vezes ter expectativa do que ele não sabe o que vem depois. Então, eu estou falando de uma série de cenários para você entender o seguinte. O fato do seu cão ter tido uma experiência ruim e hoje ele reagir de uma forma agressiva em relação a outros cães na rua é só uma característica, mas tem uma série de outras coisas que você pode fazer ao redor da estrutura dele para ajudar a seu cão a se comportar de uma maneira mais positiva ao longo da vida dele, dentro de casa e fora de casa. Então, você vai estar criando, na verdade, uma série de degraus que vão fazer você atingir o seu objetivo com mais facilidade. Eu poderia te dizer única e exclusivamente para você trocar de ferramenta e mudar sua postura na hora de andar, mas eu estou te dando outras oportunidades de trabalhar outras coisas ao redor da sua rotina de casa com ela, para que na hora que você tenha que lidar com o seu desafio maior, você esteja mais confiante, você esteja mais tranquila e você sabe o que tem que fazer. Então, é o que eu sempre falo, para você controlar seu cão fora de casa, primeiro você tem que controlar ele dentro de casa. E controlar ele é controlar ele mesmo. É você saber que você tem a direção daquilo ali. Aquilo está na sua mão. Quando você diz é assim, é assim. É 100% de confiabilidade. Eu digo pro meu cão sair daqui agora, ele sai. Eu falo que a gente vai dormir, ele vai, eu vou botar a guia, ele senta. Tudo dentro da sua rotina doméstica tem que estar extremamente sólido. Porque aí sim, quando você tiver que lidar com um problema maior que do lado de fora, você já tem um histórico, você já tem uma série de associações que vão mostrar para o seu cão que ele pode confiar, ele pode contar com você. Que você realmente não está brincando, que você sabe o que você está fazendo. Tá bom? Se você tiver dúvida, não souber exatamente como fazer esses exercícios, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula. Mas obrigada pela sua participação, foi excelente pergunta. E é um grande alerta para as pessoas também lembrarem que quando a gente fala de socialização, não adianta só você ir no parque e soltar o seu cachorro. Infelizmente, muitas pessoas não sabem como isso deve ser feito de forma responsável e às vezes esse tipo de coisa acontece. Nem sempre todos os proprietários estão ao redor, não veem o que os cães estão fazendo e uma experiência ruim requer um trabalho extenso, com muita repetição, para que o seu cão crie novas associações. Então, pessoal, fiquem espertos para onde vocês vão, aonde vocês levam o seu cão. Eu sei que todo mundo quer ter uma experiência de soltar o cão, mas seja alerta, preste atenção ao seu redor, vejam quem são as pessoas, vejam como os cães se comportam ali. Às vezes, gente, vale mais a pena você fazer uma caminhada longa com o seu cão na guia do que você proporcionar a ele uma experiência de risco, tá bom? Obrigado a todos que participaram desse episódio, muito bacana a participação de todos vocês, foram ótimas perguntas. Domingo sai uma nova foto e está aberta para novas perguntas e respostas para a semana que vem. Obrigada, pessoal. Para quem ainda não conhece meu trabalho, não deixe de entrar no site www.educaçãocanina.org. Tem bastante coisa interessante lá, muitos vídeos, muitos textos com tutoriais de ferramentas, exercícios, textos super bacanas falando sobre todos os problemas de comportamento, muita dúvida que você pode tirar lá e tem todos os serviços que eu presto, que são meus programas de treinamento e coisas que eu posso fazer com você, como consulta comportamental, aulas a domicílio e uns programas de treinamento específicos que você pode colocar o seu cão para trabalhar comigo durante um mês, tá bom? Obrigada, pessoal. Até semana que vem.